Carl Jung não falava de amor como algo romântico ou poético. Para ele, muitas relações não eram encontros verdadeiros de almas, mas colisões entre fantasias inconscientes. Quando uma mulher se apaixona por um homem, nem sempre é ele quem ela ama. É a imagem que ela criou dele em sua mente, e essa imagem, muitas vezes, não tem nada a ver com a realidade. Essa projeção feminina transforma o homem num espelho. Ele não é visto como é, mas como ela gostaria que fosse. E o mais assustador, muitos homens aceitam esse papel, sem perceber que estão vivendo dentro de uma ficção emocional. Eles se esforçam para manter uma versão idealizada de si mesmos, se tornam aquilo que acham que ela deseja. Mas, quando a ilusão quebra, tudo desmorona. O homem que vive preso à projeção de uma mulher está sempre em risco de desaparecer, porque não foi amado por quem é, mas pelo papel que interpretou. E ninguém consegue sustentar uma máscara para sempre. Quando ele começa a mostrar sua verdadeira face, o encanto se desfaz. O que parecia paixão se transforma em frieza. O que era admiração se transforma em cobrança. Segundo Jung, o ânimos, a imagem interior do masculino que vive na psique da mulher, pode se tornar uma força destrutiva quando está desequilibrado. Ele não busca um homem real, mas uma ideia. Uma figura de força, domínio, proteção, mistério. Quando esse ânimos assume o controle, a mulher passa a procurar um ideal impossível, e nenhum homem de carne e osso consegue suprir isso por muito tempo. É aí que o caos começa. Relações baseadas em projeções estão condenadas a ruir, e o que resta depois são ruínas emocionais e ressentimento. O homem, por sua vez, sente-se usado, rejeitado, descartado, como se nunca tivesse sido realmente visto. Esse é um dos aspectos mais sombrios da psicologia junguiana. Perceber que o amor que achamos ter recebido não era para nós, mas para uma versão inventada de nós mesmos. E aceitar isso exige coragem, desapego e um mergulho doloroso em si mesmo. Já sentiu que foi amado por algo que você fingiu ser? Já percebeu que, ao tirar a máscara, a pessoa ao seu lado também se afastou? Compartilhe nos comentários. Você já se sentiu um estranho dentro da sua própria relação? Carl Jung descreveu com precisão a figura do ânimos como um habitante secreto da alma feminina. Esse arquétipo masculino molda silenciosamente as escolhas, os desejos e até as frustrações das mulheres. Quando o ânimos está integrado e equilibrado, ele inspira a mulher a buscar relações autênticas, pautadas na troca verdadeira. Mas quando se torna tirânico, ele aprisiona. Esse tirano invisível exige do homem a perfeição irrealizável. Ele quer força absoluta, mas também sensibilidade, quer mistério, mas exige transparência. Impõe ao homem uma contradição que ele nunca será capaz de resolver. E quanto mais ele tenta agradar, mais se afasta de si mesmo. Muitos homens acabam se transformando em atores, interpretando incessantemente personagens criados pelas projeções femininas. Perdem-se na tentativa de corresponder a essas expectativas, abandonando sua essência. O resultado? Uma profunda sensação de inadequação e vazio. O mais trágico, segundo Jung, é que esse processo se dá de forma quase sempre inconsciente. Nem a mulher percebe que está projetando, nem o homem entende que está sendo projetado. Ambos acreditam estar vivendo uma relação verdadeira, mas na verdade estão presos em uma teia de fantasias, alimentadas por medos e desejos não resolvidos. E quando o homem, exausto, deixa cair a máscara e revela sua verdadeira natureza, com suas fragilidades, dúvidas e limites, a decepção é inevitável. A mulher sente que foi enganada, mas na realidade enganou a si mesma. O homem, por sua vez, não entende porque de repente deixou de ser desejado. Jung alertava para o perigo dessa dinâmica.
Ela transforma o homem num objeto descartável e a mulher numa eterna insatisfeita, sempre em busca de um ideal que nunca será encontrado fora dela mesma. Esse ciclo gera relações marcadas por rupturas, traições e ressentimentos profundos. É nesse cenário que surge a importância do autoconhecimento. Quando um homem compreende as projeções que recaem sobre ele, pode decidir não se submeter a elas. E quando a mulher reconhece seu ânimos descontrolado, pode iniciar um processo de integração e cura. Você já viveu uma relação em que sentiu que precisava ser alguém diferente para ser aceito? Já percebeu que tentou corresponder a expectativas que não eram suas? Deixe nos comentários sua experiência ou reflexão sobre esse tema. Quando um homem se molda à projeção de uma mulher, ele entra num jogo perigoso. Confunde o desejo de ser amado com a necessidade de ser reconhecido. Aos poucos, abandona partes de si para caber dentro da fantasia que ela criou. E quanto mais se molda, mais se distancia de sua essência. Jung chamava a atenção para esse processo como uma forma sutil de autotraição. O homem se torna um prisioneiro da aprovação feminina, vivendo para manter uma imagem que não representa quem ele realmente é. E, ironicamente, quanto mais ele se esforça para ser aquele homem idealizado, mais perde a força que inicialmente o tornava interessante. Esse é um paradoxo doloroso. A mulher, muitas vezes, não se sente atraída por homens que se revelam completamente, que se entregam sem resistência. O mistério e a força interior são elementos fundamentais da atração, mas se perdem quando o homem vive para agradar e se conforma ao desejo alheio. Na visão de Jung, essa dinâmica gera relações frágeis e efêmeras. O homem que se torna previsível e submisso é frequentemente rejeitado. Não porque deixou de amar, mas porque deixou de ser enigmático, deixou de ter uma presença própria. Tornou-se apenas um reflexo da vontade de outra pessoa. Por isso, Jung defendia a importância da individuação, o processo de se tornar inteiro, de reconciliar as polaridades internas e se libertar das projeções que os outros fazem sobre nós. Esse caminho exige coragem, pois envolve confrontar inseguranças, abandonar a necessidade de aprovação e aceitar a possibilidade da solidão. Muitos evitam esse percurso por medo de não serem amados, mas Jung ensinava que apenas quem se torna autêntico pode experimentar uma relação verdadeira. Enquanto o homem vive para ser escolhido, será sempre vulnerável à rejeição. Mas quando escolhe a si mesmo, encontra uma força que não depende de ninguém. Já parou para refletir se em alguma relação você deixou de ser quem realmente é para manter a conexão? Já percebeu que ao ceder demais, perdeu algo essencial de si? Compartilhe nos comentários como você percebe essa dinâmica em sua vida ou em histórias que conhece. Jung acreditava que a verdadeira liberdade masculina nasce quando o homem deixa de esperar ser escolhido e passa a escolher a si mesmo. Esse movimento é profundo, pois rompe com o ciclo da autossubmissão, onde ele vive para satisfazer as expectativas projetadas pelas mulheres e pela sociedade. A autoescolha não significa isolamento, mas uma reconciliação com a própria essência. É um convite para que o homem reconheça que o seu valor não está na validação externa, mas na fidelidade ao seu próprio ser. Quando ele se assume como um indivíduo completo, deixa de ser um fantoche nas mãos das projeções femininas e passa a ser alguém que inspira respeito, admiração e, principalmente, atração verdadeira. Jung também alertava sobre o perigo da autossubmissão nas relações. Muitos homens, na tentativa de agradar, acabam traindo a si mesmos. Abandonam seus limites, suas vontades e até seus princípios, acreditando que assim serão mais amados. Mas essa postura, ao invés de fortalecer o vínculo, o fragiliza. Quando um homem se transforma numa máscara, ele se distancia do que o torna único e, nesse processo,
perde sua força vital, sua autenticidade e, consequentemente, sua capacidade de gerar atração genuína. A mulher que inicialmente se sentiu atraída pela sua força e singularidade, ao perceber a ausência dessas qualidades, inevitavelmente se afasta. Jung apontava ainda para uma dinâmica frequente. A mulher que projeta uma fantasia sobre o homem, ao perceber que ele não corresponde a esse ideal, passa a vê-lo como inimigo. Não porque ele tenha mudado, mas porque falhou em sustentar a idealização que, na verdade, nunca foi real. Esse fenômeno gera a chamada posse psicológica nas relações, onde há uma tentativa inconsciente de moldar o outro à força, sufocando sua individualidade. O resultado são relações marcadas pela frustração, ressentimento e, muitas vezes, pelo afastamento. Por fim, Jung convida cada homem a uma escolha: permanecer escravo das projeções alheias ou assumir a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento psicológico. O homem que opta pelo caminho da individuação, que confronta suas sombras e escolhe ser autêntico, se liberta. E essa liberdade o torna irresistível para quem busca uma relação verdadeira, não uma fantasia. Você acredita que a verdadeira força masculina está na autenticidade, mesmo que isso signifique contrariar expectativas? Como você vê esse processo na sua vida ou na de pessoas que conhece? Compartilhe sua visão nos comentários e participe dessa reflexão profunda sobre as relações humanas.